aí, galera? Tudo já é com vocês? Aqui quem fala é a Ana Carolina Valentim. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre como você pode melhorar a sua escrita. Vou dar aqui algumas diquinhas, mas nesse caso, essas dicas elas são mais voltadas para os vestibulandos que vão fazer o Enem, certo? 2025, 2026 e aí por aí em diante, certo? Essas dicas elas são valiosíssimas para as pessoas que fazem redação de vestibular, assim, um vestibular que é bastante semelhante ali, ou mesmo o próprio Enem, certo? Então, mas se você não for fazer nenhum desses vestibulares, de nada do tipo, você só gosta desse assunto, ou você quer mesmo melhorar a sua escrita, fica aqui também nesse vídeo, acho que tem algumas dicas que podem acabar te ajudando. Então, vem comigo! Eu sei que eu já me apresentei dizendo meu nome, mas acho que tem algumas coisinhas que você que está me assistindo ainda não conhece sobre mim. No ano passado, eu fiz o Enem 2024 pra valer, certo? Eu fui vestibulanda entre 2023 e 2024. Então, eu fui vestibulanda durante esses 2 últimos anos. E eu me preparei durante os 3 anos do ensino médio pra valer, principalmente para a redação, que, querendo ou não, é a parte da prova, uma das partes da prova que são muito valorizadas, que foi muito valorizada, na verdade, né, para que eu obtivesse meu resultado, que foi o do SUS 2025, no qual eu fui aprovada na Universidade Federal do meu estado para o curso dos meus sonhos, que é o curso de licenciatura em História, certo? Então, eu tive essa preparação árdua nas áreas, né, para o meu curso de linguagens, aliado com redação, e ciências humanas. Então essas dicas elas vão ser valiosíssimas nesse sentido, certo? Nesses 2 últimos Enems que eu fiz, eu tirei a mesma nota, 920, apesar de, inclusive vou falar sobre isso aqui no vídeo, eu ter algumas discordâncias com relação a, como é que eu posso dizer, as correções de redações do Enem, certo? Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte: mantenham um caderno de repertórios. Muitos professores por aí, principalmente no Instagram, eles costumam dizer que você, enquanto aluno, né, enquanto vestibulando, manter um caderno de repertórios vai ser a maior autossabotagem que você vai cometer com você mesmo. Eu não sei nem quais são os motivos que eles dão pra que você não mantenha um caderno de repertórios. Vou dizer uma coisa pra vocês: manter um caderno de repertório durante os 3 anos do ensino médio, pra mim, foi fundamental. No começo, no primeiro ano do ensino médio, ali em 2022, eu usava o caderno de repertório, tipo assim, eu via algum tema na internet e eu ficava pensando ali em nome de série, nome de filme, livro, o que poderia ser ali associado àquele tema. Aí eu já fazia ali as setinhas dizendo o que né, é relacionado ali à obra com o tema, essas coisas assim. No começo eu fazia desse jeito. Admito que não é a melhor forma que você pode fazer um caderno de repertórios, mas aí depois eu fui melhorando. Ao invés de botar tema específico para procurar por repertórios, eu botava o eixo temático. Como assim eixo temático? Meio ambiente, saúde, enfim, lazer, moradia, as coisas assim. Digamos que eixo temático seja os direitos básicos do cidadão da Constituição Federal de 1988. Repertório bem coringa aí, né? Bem clássico, que eu já usei demais em redações. Mas enfim, é isso. No caderno de repertórios, eu colocava ali o eixo temático, ou seja, meio ambiente, e eu colocava títulos de livros e, querendo ou não, um pouquinho ali do que eu poderia mencionar com relação a esse eixo temático. Livro, filme, série, enfim, música, tá ligado? Essas coisas assim, eu ia anotando direitinho. E acho que essa é a melhor dica que eu posso dar pra vocês. Se for pra manter um caderno de repertório, bote por eixo temático os seus repertórios e desenvolva eles. Como assim? Bote as setinhas dizendo o que exatamente aquela obra aborda para que você consiga linkar ela com o tema da sua redação, certo? Então essa é a dica primordial assim, que eu posso dar pra vocês. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é relacionada com o vídeo anterior, do hábito da leitura. Leiam livros que tragam, né, que abordem propostas sociais. Não leiam apenas livros de fantasia, nem nada do tipo, que você em momento algum consiga associar ele a alguma redação que você vai escrever. É claro, principalmente se você for um vestibulando. Eu sei que vestibulando geralmente costumam ser mais jovens e às vezes é um pouco difícil, um pouco chato ler livros que tem esse tipo de assunto, mas essa é a melhor coisa que vocês podem fazer pra vocês mesmos nesse sentido de, além de adquirir repertórios pra vida,
adquirir para uma coisa que vai te levar para o ensino superior. Então, leiam livros com propostas sociais, com críticas sociais, dados, com histórias, enfim, sabe? Esse tipo de coisa. A terceira dica que eu dou para vocês é a seguinte: escrevam rascunhos para que seus professores ou professoras corrijam e deem ali uma nota baseada nas competências do Enem. Se você não estiver mais estudando na escola, nem em cursinho, e você não tem pra quem dar, se você não conhece realmente nenhum amigo seu que entenda mais ou menos ali como é que é o processo ali da correção da redação, ou então, enfim, nenhum professor conhece nem nada do tipo, busque por professores no meio virtual, enfim, sabe, essas coisas assim, cursinho online, essas coisas. Se você realmente não tiver como, aí você, como é que eu posso dizer? Você pode tentar buscar outras alternativas, buscando livros que ajudem você a, como, né, você pode se autocorrigir, essas coisas assim. Tem vários meios de como você pode fazer isso, mas essa dica, querido ou não, ela é um pouco mais privilegiada para aqueles que ainda estudam, né, seja cursinho, seja escola, e tem professores para que possam tirar essas dúvidas. Então façam ali os rascunhos. Geralmente esses cursinhos ou mesmo escolas, eles dão o papel com as 30 linhas, né, de acordo com as ordens do Enem. E aí você vai lá, escreve o tema que o professor deu, ou você busca um tema na internet, enfim, esse tipo de coisa. A quarta dica que eu dou pra vocês, querendo ou não, ela é um pouco óbvia, mas ela não deixa de precisar ser reforçada. A dica é a seguinte: aprendam o básico de gramática e ortografia. E para que você consiga aprender isso, para além das aulinhas online, aulas com professores presencialmente, você precisa treinar. Então treine muito, associada com a outra dica que eu dei. Treinem muito a escrita. Escrevam até a mão ficar com cãibra, até a mão começar a doer. Mas escrevam. Essa é a melhor forma de aprender a escrever redações para o Enem. E, assim, você alavanca tudo. Você alavanca vontade de ler, vontade de escrever, enfim, sua oratória, seus repertórios em geral. Tudo isso é beneficiado quando você treina bastante, quando você tem essa vontade de treinar e você faz isso para o seu bem. A quinta dica é a seguinte: saiam do senso comum. Essa é a dica que eu diria que é assim a mais difícil. Inclusive, isso é algo que muitos professores de redação criticam na maioria das redações que os seus alunos escrevem, porque geralmente eles escrevem no senso comum, seja porque é mais fácil, não precisa pensar demais, seja porque realmente, infelizmente, a mentalidade do aluno ela ainda está muito reduzida com relação àquele assunto. Então, para você sair do senso comum, é uma trajetória complicada, mas que quando você consegue sair, meu Deus do céu, sabe? Essa quinta dica que eu dei, eu me inspirei bastante lendo esse livro aqui, O Príncipe Feliz e Outros Contos, do meu favoritinho Oscar Wilde, como vocês já sabem que eu até mencionei no vídeo anterior. Esse trecho está na página 38 dessa minha edição, certo? Que tem essa capa. E é do conto Um Foguete Extraordinário. E o foguete, indignado, fala o seguinte: senso comum? Você esquece que de comum não tenho nada, sou fora do comum. Qualquer pessoa sem imaginação pode ter senso comum, mas eu, que tenho imaginação, nunca vejo as coisas como estas são realmente. A gente só vive de cabeça em pé por ter a certeza de que os outros são inferiores a nós. Essa parte que eu falei até o realmente foi a que me, assim, virou uma chavinha na minha cabeça para que eu ficasse, caramba, isso é bom de mencionar no vídeo. Então, você conseguir sair do senso comum vai te ajudar pra caramba na hora de escrever e na hora de debater sobre determinados assuntos aí na sua vida. Agora que eu já falei sobre todas as dicas que eu queria dar pra vocês, eu vou falar sobre a crítica que eu tinha comentado anteriormente. A crítica que eu tenho a fazer para os corretores do Enem. Não necessariamente para eles, mas para aquelas pessoas que levam apenas em consideração a correção dos corretores do Enem, né, naquela redação que você faz naquele momento da prova. Vejam bem, geralmente esses corretores, eles podem até ser qualificados, mas eles não se importam com quem está escrevendo aquela redação e às vezes, depois de corrigir algumas centenas de milhares de redações, eles simplesmente ligam o botãozinho do foda-se e começam a dar notas para cada competência e ao final fazem a soma da nota geral sem
às vezes, se importar com o quão bom aquele texto está, se tem realmente ali algum erro de gramática, de pontuação, não para analisar os repertórios que a pessoa utilizou, esse tipo de coisa. Então, depois de corrigir tantas provas, eles simplesmente não se importam mais. E às vezes essas notas elas não condizem com o texto que a pessoa escreveu. Por exemplo, eu que fiz o Enem 2023 como treineira e o de 2024 como, né, assim, pra valer, eu senti como é que eu posso dizer, uma incoerência no seguinte sentido. O tema da redação da Enem 2023 foi aquele tema com relação ali ao trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, né? Ali aquela questão da invisibilidade desse trabalho. E foi um tema difícil, entre aspas, por ser muito específico, por estar tão específico em determinado nicho que muitas pessoas acabaram ficando chocadas, inclusive eu, né? Mas depois de um tempo, assim, não foi um tema tão difícil de ser desenvolvido. Porém, isso deu uma assustada em muita gente, inclusive em mim. Mas eu não achei que o texto que eu escrevi daquela redação valia a nota que eu tirei, que foi 920. Por quê? Porque isso acontece com muita gente, aconteceu comigo das 2 vezes que eu fiz a prova. Acaba que você às vezes está tão inspirado, viu tantas coisas nas questões, ou mesmo você se lembrou de alguma coisa que você viu ali naquela semana na internet, e aí você fica com vontade de querer colocar aquela obra, enfim, aquela coisa que você viu na redação. E aí você acaba misturando um pouco, acaba enchendo linguiça, colocando coisa que não precisava estar ali, e enfim, você acaba se embolando. Foi isso que acabou acontecendo comigo na primeira vez que eu fiz a redação, que foi em 2023. Já em 2024, que foi um tema ali com aquela questão mais racial, né? Da questão dos pretos, enfim, descendentes de pretos no Brasil, essas coisas assim. Foi um tema muito mais fácil de ser desenvolvido para pessoas que estudam, né? Que estudaram bastante. E é claro, para as pessoas que convivem minimamente no nosso grande Brasil, certo? Então foi um tema muito mais fácil de ser desenvolvido. Porém, às vezes por ser tão fácil, você acaba pensando que você... A mesma lógica da outra que eu falei. Você acaba pensando que pode botar mais coisa do que realmente precisava. E aí, às vezes, você acaba ficando meio... Droga, eu não precisava ter feito isso, sabe? Então, assim, vamos lá. A correção que eu tive, a nota que eu tive no primeiro Enem que eu fiz, eu não acho que era conveniente com o texto que eu escrevi. Assim como eu fiquei um pouco assim quando eu vi que eu tirei a mesma nota, 920, no tema do ano passado, que foi essa questão racial, sabe? Então, essa do ano passado até valia 920, mas a outra não valia. Na minha opinião, ela ficava ali na casa dos 800 e pouquinho. Então, não se baseiem apenas pela correção de corretores de Enem, porque nem sempre eles vão se importar com quem você é e com o quão bom o seu texto ficou, depois de corrigir tantas coisas como eu já tinha falado. Então, acho que é isso. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário e, se quiser, compartilhar aí com seu amigo ou amiga que tá treinando, né, sendo ali um vestibulando pra fazer a prova do Enem, tá certo? Essas dicas eu espero que elas possam ajudar vocês nessa jornada árdua que é estudar para os vestibulares. Então, acho que essas dicas valem para além da redação do Enem, né? Então, espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Então é isso. Acompanhe os próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal, que enquanto a minha faculdade não começar, vão ser vídeos mais relacionados à questão literária. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!